Boa noite, irmãos, a paz. Deixa eu só ligar o notebook aqui. Tá vendo aí? Eu estou usando o notebook porque eu consigo aumentar mais a fonte. Entendeu? Tá chegando uma idade que estou precisando de óculos. Aí a fonte aqui do tablet, ela fica muito pequenininha. No aplicativo que eu uso, eu não consigo aumentar. Travou tudo aqui. Enquanto isso, o irmão do som, coloca um pouquinho mais de grave aqui no meu som, por favor. Tá com a voz de lata aqui, acho que é por causa do retorno. Amém, irmãos? Ligou aqui, é um prazer estar aqui mais uma vez. É um prazer bem nervoso, mas é um prazer. O tempo passa, né? Acho que não importa quantas vezes a gente vem fazer isso aqui, mas a gente sempre fica nervoso, temeroso, né? E eu queria fazer uma pergunta. Robin, você ia trabalhar esse domingo? Entendi. É porque o Felipe falou comigo, você que vai pregar domingo, né? Eu falei, mas e o Robson aí, pô? Ele, não, o Robson vai trabalhar. Eu falei, é? Então tá, e o Robson aqui. O pastor, faz o seguinte, está vendo aí a gente agora? Manda um áudio aí pedindo perdão, que eu vou passar para a igreja aqui. O pastor mentiu. Pode isso? Ele confundiu a escala, né? Entendi. Tá certo. Mas, irmãos, o Senhor me deu o tema dessa mensagem. Foi no domingo, durante o louvor. E o Senhor falou muito claro comigo. Quando Ele falou da mensagem, Ele falou que era para a pregação. E eu não lembro se eu já sabia se ia pregar hoje ou não. Mas, então assim, fiquei mais tranquilo porque o Senhor já tinha me dado um tema, né? E o tema da mensagem é Atraídos por Deus. E dessa vez eu vou fazer diferente, eu vou ler bastante, porque das outras vezes eu deixei passar algumas coisas, né? Então eu deixei tudo bem anotado aqui para não perder nada, nem não passar nada. Então, vamos começar. A palavra de Deus nos ensina que o nosso relacionamento com Ele não começa pela nossa iniciativa, mas pela dele. Em João 6,44, deixa eu abrir aqui também, diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Essa versão está diferente, deixa eu ver aqui na minha. Pode diminuir um pouco o fundo aqui nesse retorno, está um pouquinho alto. Essa é a versão mesmo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Isso revela uma verdade profunda. Somos atraídos por Deus antes mesmo de entendermos tudo. Já em Jeremias 31, 3, o Senhor afirma, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade, com a bondade, eu te atraí. Isso está em Jeremias 31, 3. Não é pela força, não é pela obrigação, mas pelo amor. Vamos compreender como Deus nos atrai, por que Ele nos atrai e qual deve ser a nossa resposta
a esse chamado, que alcança o coração e transforma as nossas vidas. Então eu separei aqui alguns personagens, né, do Antigo Testamento e do Novo Testamento que tiveram, em um momento, uma atração, foram atraídos por Deus, por Jesus. Primeiro, Abraão. Ele foi atraído pela promessa de Deus. Mesmo sem saber para onde ele ia, confiou e partiu. Isso está em Gênesis 12. Versículo 1. Que diz: Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão, ele, atraído pela promessa que o Senhor confiou a ele, simplesmente deixou tudo e foi, partiu para um lugar que o Senhor ainda ia mostrar. Depois nós vemos Moisés, Êxodo 31, do 1 ao 4. Então o Senhor disse a Moisés: considere... Não é isso não, calma aí. O irmão passou a referência errada, misericórdia. Êxodo 3, eu falei 31, é Êxodo 3, de 1 ao 4. Moisés pastoreava o rebanho do sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Herode, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Moisés então pensou: vou me aproximar para ver essa coisa impressionante. Por que a sarça não queima? Então o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Deus o chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés. Aqui estou, ele respondeu. Então o Senhor começou a falar com ele ali, né? Mas Moisés foi atraído também pela presença de Deus, pelo fogo de Deus, ali naquele lugar. Seguindo, nós temos um outro exemplo. Samuel. 1 Samuel 3, de 1 ao 10. O menino Samuel ministrava diante do Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia enxergar, estava deitado no lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel, e ele respondeu: aqui estou. Ele correu até Eli e disse: aqui estou, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: eu não o chamei, volte e deite-se. Ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. Samuel se levantou e foi até Eli e disse: aqui estou, o Senhor me chamou? Meu filho, eu não o chamei, volte e deite-se, respondeu Eli. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: aqui estou, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá, deite-se.
Se ele chamar, diga: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi deitar-se no seu lugar. Veio o Senhor, colocou-se de pé e o chamou, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: fala, pois o teu servo ouve. E aí o Senhor, começa a falar com Samuel sobre tudo o que ele vai fazer em Israel, Então Samuel ouviu, foi atraído também pela voz do Senhor. Nós temos também Davi, Davi nós vemos em Salmos, Salmo 63, 3, Salmo 27, Salmo 28, Salmo 17, a atração de Davi pelo Senhor. Tudo que o Senhor, tudo que Davi, ele correspondia a Deus, a busca dele por Deus, mostrava aquele desejo, a atração que ele tinha pelo Senhor por estar com ele. Vou citar um exemplo de algumas pessoas no Novo Testamento. Isso é só uma introdução, tá? Eu já vou entrar no texto. Nós temos Maria, mãe de Jesus, em Lucas 1, 28. O anjo, aproximando-se dela, disse: saudações, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou assustada com essa palavra, pensando no que poderia significar essa saudação. O Senhor, porém, lhe disse: não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, uma vez que sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo o cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril está no 6º mês de gravidez, pois nada é impossível para Deus. Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então Maria ouviu a voz do Senhor, foi atraída pela voz do Senhor e correspondeu, mesmo sem entender como que isso iria acontecer. E ela falou: Senhor, estou aqui, que seja conforme a tua palavra. Nós vimos também os discípulos, Pedro, André, João. Mateus 4,18. Mateus 4, versículo 18. Enquanto andava às margens da Galiléia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus lhe disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homem. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filho de Zebedeu. Eles estavam no barco com Zebedeu, seu pai, preparando as redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. Então nós vemos que os discípulos foram atraídos pelas simples palavras de Jesus: segue-me. Largaram tudo, largaram profissão, largaram a família, e partiram. Nós vemos também Zaqueu, Lucas 19, versículo 1 ao 10. Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão.
Assim correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, Zaqueu foi atraído pela curiosidade, ele quis ver o Senhor e o Senhor o viu primeiro. Temos também a mulher samaritana. João capítulo 4. Versículo 5. Versículo 6. Versículo 6. Havia ali um poço de Jacó. Versículo 4. Não, versículo 5. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: Dá-me um pouco da água. Os seus discípulos tinham ido na cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, a uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele daria água viva. E a mulher disse: O Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele disse: Vá, chame o seu marido e volte. Ela: Não tenho marido, respondeu. Jesus lhe disse: Você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o que com você está agora não é seu marido. A mulher disse: Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoravam neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem no monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adorarão o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Eu não vou seguir lendo aqui, porque acho que a história é muito grande, não precisava nem ter lido tudo, mas a mulher samaritana, ela também respondeu a um chamado, né? Ela foi atraída por uma água
viva que o Senhor Jesus prometeu a ela, né? E depois ela sai dali contando as boas novas, né? E mais para frente eu vou explicar um pouco mais, mas só para acelerar aqui. Então nós temos aqui pessoas que foram atraídas pela graça. Foi Maria, a mãe de Jesus. Deus atraiu pela graça. Ela, mesmo não entendendo tudo o que ia acontecer, ela falou: Senhor, eis aqui sua serva, e faça conforme a sua vontade. João, o discípulo amado, atraído pelo relacionamento íntimo com Jesus, permanece perto, ouvindo e amando. Deus, ele atrai pelo amor antes de exigir qualquer coisa. Atraídos pela necessidade e pela dor. Aí nós vemos em Marcos 5 a mulher do fluxo de sangue. Ela já havia 12 anos, né, com aquele problema, né, sangrando. E ela era considerada uma mulher imunda. E ela sabia que ela cria que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E o que levou ela a chegar a esse ponto foi a dor. Passando 12 anos por esse problema, ela vendo Jesus, sabendo que Jesus ia passar ali, ela, se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. E foi isso que aconteceu. Em Marcos 10, o cego Bartimeu, também atraído pela dor, ele buscava essa cura, mas ela nunca via. Sempre clamava, mas ela não via. Até que o Senhor passou e trouxe cura para ele também. E nós vimos Zaqueu, que foi atraído pela curiosidade. Eu quero só ver quem é esse Jesus que está passando ali. Ele sobe numa árvore para ver Jesus, e Jesus acaba vendo ele. Ei, Zaqueu, desce aí que eu quero ir na sua casa. E temos pessoas que foram atraídas pelo confronto e pela verdade, como Paulo, a caminho de Tarso, caminho de Damasco. Ele teve um encontro com Jesus, né? Encontro com Deus. Ele, após ver uma grande luz, ele cai no chão e o Senhor fala com ele. Também foi atraído pela voz do Senhor. E logo ele fala: Senhor. E o Senhor responde. Temos em Marcos 10 o jovem rico. Ele foi atraído, mas ele não respondeu. Nem toda atração ela vira entrega. Deus atrai, mas ele espera a sua atitude de se voltar para ele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear contigo. Nós vimos também Abraão, né? Falamos de Abraão, que foi atraído pela promessa. Ele saiu de casa sem um mapa, sem saber o que ia fazer, mas confiando no poder de Deus, confiando na soberania, no controle de Deus. Os discípulos, que nós lemos também, Mateus 4, largaram tudo ao ouvir o segue-me. Deixaram seus empregos, né, deixaram ali a pescaria. Quando Deus chama, Ele sustenta o caminho. Ele sustenta
tudo o que você precisa. Isso foi só a introdução, e eu vou agora explanar mais algumas coisas, mas nessa semana, eu orando, falando com o Senhor, pedindo para que Ele me falasse algumas coisas acerca dessa palavra, né, de atração. O Senhor falou sobre imã. Todo mundo conhece um imã aqui, não conhece? Quem não conhece, levanta a mão. Todo mundo conhece, né? Um imã. Quem não conhece imã? Quem conhece o imã, levanta a mão. Tem gente que não levantou, tá vendo? Não quer falar, não quer falar. Aí, o Senhor falou comigo, também, claramente. A atração do imã. Aí eu falei, vou pegar algumas coisas então. Aí, se eu quer, vou pegar aqui e vou botar. O que é o imã? É um objeto que possui capacidade de atrair certos tipos de metais, né, como ferro, níquel, cobalto, né, outros materiais de ferro, né? Isso sem precisar tocar neles, né? Essa atração acontece por causa de algo invisível, chamado de campo magnético. Mesmo sem ver esse campo magnético, a gente sabe que ele está agindo. Eu trouxe até aqui um imã pequeno, vou mostrar para vocês, fazer uma experiência aqui. Legal. Quinta série. Como é que é? Feira de ciências, né? Feira de ciências. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, a gente sabe que o imã está agindo, né? Como que o imã funciona, né? O imã, ele tem dois polos, o polo norte e o polo sul. Sem um desses dois, o imã não funciona. Ele precisa do polo norte e do polo sul. Porque a energia, né, ele passa de um polo para o outro, né? Por isso que ele gera esse campo magnético. Aí, nas minhas doideiras aqui, eu atribuí um nome para esse polo. O polo norte eu chamei de natural e o polo sul eu chamei de sobrenatural. Eu vou deixar meu telefone aqui. Se por acaso o pastor ouviu alguma heresia, me manda a mensagem que eu corrijo aqui na hora. Ou você corrige domingo que vem. Então, o que causa o magnetismo? Dentro dos átomos, existem partículas chamadas elétrons, né? O Gabriel aí, que é engenheiro eletricista, vai saber bem. Até os adolescentes que já estão indo para fazendo aí aula de física, química, vão saber também que estão pegando tudo isso, né? Então, assim, existe um componente ali, átomo, que nele tem os elétrons, né? E nessa matéria aqui, os átomos, os elétrons, eles estão circulando de forma desordenada, né? Eles estão circulando ali no átomo de qualquer jeito. No ímã, isso não acontece. No ímã, os elétrons, a maioria dos elétrons, eles estão circulando em volta do átomo de forma ordenada. Esse é o Telecurso 2000. Quem lembra do Telecurso 2000? Oi? Eu peguei o Telecurso 2000, sou um pouquinho velhinho. Então, o campo magnético, o que é? É essa força ao redor do ímã, né? São os elétrons passando ali de um polo para o outro polo, né? Direto. A gente não pode ver, mas a gente consegue sentir. Se eu pegar o ímã aqui, passar na mão de vocês, assim, um segurar numa mão, segurar numa outra, eu vou passar aqui, vocês vão sentir a força da atração desse ímã. Um jeito da gente conseguir visualizar isso é se eu passar o ímã, acho que talvez até aqui no chão, partículas de ferro elas vão subir, né, para o ímã. Se eu passar numa areia, por exemplo, na rua, passar o ímã assim na rua, você vê que pedacinhos, partículas de ferro, elas vão começar a ser atraídas pelo ímã.
Quem está achando chato diz amém. Então tá bom. Oi? Então, eu quis trazer uma comparação de Deus como um imã que nos atrai. Meu Deus, que heresia. Em Jeremias 31, 3, vai ser o nosso texto base. Ele diz: com amor eterno te amei, por isso, com bondade eu te atraí. Ou algumas versões com amor leal, com benignidade, né? A atração é invisível, mas é real. O ímã não precisa ser visto para agir. Seu campo magnético é invisível, mas os seus efeitos são inegáveis. Assim é Deus. Não o vemos com os olhos físicos, mas sentimos a ação no nosso coração, na nossa consciência, na história, né? Nós vemos Deus em toda a história. Isso porque em Coríntios 2, 2 Coríntios 5, 7, está escrito que porque andamos por fé e não por vista. Então eu vendo isso, eu falei assim, eu consigo realmente comparar, né? Eu consigo comparar com Jesus, com Deus. Porque a gente não vê, mas a gente sente, né? A gente sente o seu agir, a gente consegue ver o seu agir, né? Mas fisicamente a gente não está vendo. Mas não andamos assim, né? Não andamos por vistas, andamos por fé. Deus atrai, não força. O ímã atrai, mas não arrasta a força. Se o objeto estiver longe demais ou isolado, a atração não acontece. Deus chama, convida, seduz pelo amor, mas respeita a liberdade humana. Em João 12, 32, ele diz: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Deus não nos manipula, Ele nos chama. Só que temos que ter a responsabilidade de dar a resposta a esse chamamento. Nem todos são atraídos da mesma forma. O ímã, ele não atrai qualquer material, como plástico, madeira, vidro, né? Vários materiais que o ímã ele não consegue atrair. Espiritualmente falando, isso é como os nossos corações. Corações sensíveis à atração e corações insensíveis a essa atração. Corações endurecidos, corações blindados. Deixa eu pegar o ímã aqui que eu vou te mostrar. Eu queria um ímã menor, mas eu não consegui, só achei um pequenininho. Vocês estão conseguindo ver aqui? Tem 2 ímãs aqui. Aqui, por exemplo, eu estou com um polo, talvez, sul, e aqui também estou com um polo sul. Porque, ó, ele não encosta. Eu estou forçando aqui, ó, ele não encosta. Agora, se eu virar o ímã, ele atrai. Na hora. Atraiu. E fica ruim de tirar o negócio, tá? O negócio fica firme. Então, se eu tenho uma barreira, por exemplo, vou colocar minha mão como barreira aqui, ó. Aqui, por exemplo, a barreira não está grande. O ímã está preso. O ímã está preso por esse outro que está aqui do lado.
Mas se eu colocar aqui, por exemplo, na palma da minha mão, ó, ele já não consegue prender mais. Ele prende um pouquinho aqui. Se eu aumentar a barreira, ele fica mais difícil ainda. Se eu colocar ele distante aqui para ele não prender. Hebreus 3,15 diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, essa representação que eu trouxe do imã aqui é do nosso endurecimento do nosso coração. Quando deixamos barreiras nos atrapalhar de chegar a Deus. Não é Deus que falha na atração. É o coração que não está sensível para receber essa atração. A proximidade, ela intensifica a atração, como eu mostrei para vocês. Não tem atração aqui. Se eu tivesse com um imã bem forte, talvez aconteceria a atração. Mas olha, quanto mais perto eu estiver, maior vai ser a atração. Ó, cheguei pertinho, a atração foi forte o negócio, tá? Mais uma vez. Cheguei muito perto, a atração foi instantânea. Isso, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais sensível fica a nossa consciência, mais clara fica a voz de Deus aos nossos corações, mais intensa se torna a sua presença. Tiago 4:8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Essa atração, eu estou falando aqui de, como eu falei que eu ia comparar norte e sul, natural e sobrenatural, eu estou falando de os elétrons. Lembra que eu falei que existem elétrons desordenados em um material? E tem, no ímã, tem elétrons ordenados? Então, eu aqui sozinho, eu estou com as minhas confusões. Meus elétrons aqui todo ruim, todo desorganizado. Mas está o Senhor aqui do outro lado, com os elétrons organizados. Fazer uma coisa aqui. Vem cá, Rafael. Por favor. Senta aqui. Chega aí, Robin, também, por favor. Você fica aqui. Só estende a mão para ele. Só estende as mãos. Rafael, você vai só orar. Não precisa orar para ninguém ouvir, não. Fica tranquilo. Só fecha seu olho e começa a orar. Rafael aqui agora está com os seus elétrons todos ordenados. Você está com sono, não está? Se preocupa não, pode ficar tranquilo. Relaxa o coração, encosta aqui. Isso aí, ó, relaxa. Aqui agora estão os elétrons desordenados. Ó, Rafael, feche os olhos e começa a orar. Ó, está desordenado. Rafael começou a orar, os elétrons começaram a seguir um sentido. E o nosso Pai, nosso intercessor, ele está aqui, ó. O que acontece? O que acontece? A atração. Rafael, você está orando? Está orando? Então você tem que afastar. Você parou de orar, você vai sair de perto do Pai. Os elétrons ficaram desordenados de novo aqui. Volta a orar, Rafael. Fecha o olho e começa a orar. Vai orando, vai orando. Começa a orar. Ó, mais uma vez, a atração. Isso porque... Obrigado. Você é um ótimo ator, tá? Muito obrigado. Pode ir. Então, só uma brincadeira, né? Mas a palavra do Senhor diz que
o Senhor, Ele ordena, né, as bênçãos dele. E eu quis trazer essa representação, porque de fato é assim, se nós oramos, buscamos, mais perto de Deus nós vamos estar, mais alinhado com Ele nós vamos estar. Meus elétrons desorganizados aqui, tudo em desordem, vão ficar em ordem. Assim como o Pai estabelece tudo na ordem dele, né? Então, como eu falei, né, que a proximidade, ela intensifica essa atração. A distância espiritual enfraquece a fé. A proximidade, ela traz transformação. O alinhamento interno gera transformação. Se eu pegar, por exemplo, esse imã aqui, acho que eu tenho. Eu tentei pegar alguma coisa enferrujada lá, mas eu não achei. Um material enferrujado, por exemplo, um ferro, ele vai continuar sendo ferro, só que está enferrujado. Nada vai mudar. Dentro dele, né, desse material do ferro, há uma propriedade chamada magnetita, que ela é atraída pelo ímã. Então, se eu pegar esse ímã e encostar num ferro todo enferrujado, que praticamente perdeu as suas características, ele mesmo assim ele vai ser atraído. Porque o interior dele tem a propriedade correta. Ou seja, o Senhor, Ele te transforma de dentro para fora. Não importa como está o seu exterior. Não importa. Não importa quanto ferrugem você tem. Mas Ele vai te transformar de dentro para fora. Ele vai te atrair. Romanos 12, 2 diz: sede transformados pela renovação da vossa mente. Deus, Ele te ama. Ele não vai te deixar enferrujado. Existe um processo químico que você pega um material enferrujado e você consegue tirar toda a ferrugem dele. Toda a ferrugem dele você consegue tirar. Você coloca ele em uma bacia com um líquido e entra ali uma carga de energia e deixa ele ali por algumas horas ou dias, né? E toda a ferrugem ela sai do material, sai do ferro. E você pega ali, você vai tirar ele daquele líquido, ele vai estar praticamente limpo. Tem que talvez só dar uma polida ali para ele ficar completamente restaurado. Nós lemos lá em João, deixa eu abrir aqui novamente. Em João 4:26, a história da mulher da samaritana. Ela foi no poço, né, pegar água naquele horário de meio-dia, pior horário que tinha, esse horário de muito sol, né? Mas ela ia nesse horário porque ela tinha vergonha, ela talvez ali das vezes que ela foi durante o dia, ela foi julgada, ela foi criticada e ela tomou a decisão de ir num horário em que talvez não fosse encontrada por ninguém. Mas essa mulher teve um encontro com Jesus. E o Senhor ofereceu para ela água viva. E quando ela sai dali, ela já sai transformada. O que antes ela tinha vergonha, a vergonha dela se foi. Ela saiu, foi para a sua cidade, espalhando as boas novas, falando quem ela encontrou, que o Messias estava ali. Ou seja, a vergonha dela se foi. A mesma reação que eu falei do parafuso enferrujado.
do material enferrujado, né? Numa condição ruim, mas ele foi lavado. Primeiro ele foi atraído pela sua composição interna, ele foi atraído e depois foi lavado. Vamos dizer que o parafuso ele recebeu água viva e foi completamente transformado. E existem algumas barreiras que podem bloquear essa atração do ímã, que eu falo, a atração do Senhor a nós. Certos materiais, né, entre o ímã, ele bloqueia muito. Como eu mostrei aqui para vocês na mão. Ó, agora, por exemplo, com um aqui dentro, ele não está pegando. Está bloqueando. Diferente, sem nenhum bloqueio aqui, né? No mundo espiritual existem algumas barreiras que nos impedem de nos aproximar de Deus. Essas barreiras são pecados não confessados, orgulho, mágoa, religiosidade. E tudo isso nós precisamos deixar para que sejamos atraídos pelo Senhor. Isaías 59, versículo 2, diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Às vezes não é nem falta de Deus, é excesso de barreira. Nós mesmos criamos barreiras. Vemos, por exemplo, o exemplo do jovem rico. O jovem rico, ele chega até Jesus e Jesus fala para ele: se quer, né, ser perfeito, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Qual foi a barreira do jovem rico? Alguém sabe me dizer? Qual? O jovem rico, ele, na palavra mesmo diz, ele vendo que ele tinha muitos bens, ele não aceitou essa empreitada. Então a barreira dele foi o ouro. E dentro desse Telecurso 2000 aqui, o ímã, ele não... O ouro não é atraído pelo ímã. O ímã não é atraído pelo ouro. Tem alguém com algum ouro aí? A aliança aqui, ó. Aqui. A Didre, será que é ouro mesmo? Ih! Agora a gente vai descobrir. Se grudar... Vamos ver. Nada. Diferente. Eu trouxe uma chavinha de fenda aqui, ó. Ferro. Grudou. Ouro. Nada. Obrigado pela sua participação, André. Robin ganhou um ponto. Então, o jovem rico teve essa barreira. A barreira do ouro, a barreira da riqueza. O ferro tocado, ele pode influenciar os outros. Essa chave de fenda aqui, ela estava no meu bolso, presa a esse imã. Já tem desde quando eu vim para cá. Então, essa chave aqui, ela ficou, como eu posso dizer assim, imantada. Se eu pegar uma outra chave, Deus, não deixa falhar esse teste, por favor. Se eu pegar uma outra chave aqui e encostar, tem que funcionar. E encostar, ela está atraída. Deixa eu tentar aqui ver se ela vai ficar.
Pô, também estou tremendo pra caramba. Tá dando para ver que ela está atraída, né? Tá vendo aqui, ó? Prendeu. Ou seja, o que eu quero trazer de ilustração aqui? Se somos atraídos por Deus e se estamos conectados a Ele, nós mudamos o ambiente em que estamos. Nós atraímos pessoas para perto dele. Então, o ferro que toca o ímã, ele pode ficar temporariamente imantado, né? Mas se eu deixar isso aqui um tempo solto aqui, fora do, sem estar encostado no ímã, ele vai perder essa atração. Então isso fala de nós. Isso fala do pão diário. O pão que eu comi hoje é só para hoje. O de hoje não vai servir para amanhã. Essa chave aqui, amanhã, ela não vai estar imantada. Então, o que eu tenho que fazer? Todos os dias, eu quero que essa chave atraia, eu vou vir aqui no ímã, ó. Eu vou me relacionar com ela, ó. Relacionar. Eu estou me relacionando com ela. Eu estou me relacionando com o Pai. Logo, eu tenho atração. A próxima aula vai ser só daqui a uns 2 meses, tá? Então, aquele que é atraído por Deus, ele passa a influenciar os outros, apontar caminhos, gerar sede espiritual. Mateus 5,14 diz: vós sois a luz do mundo. Já que estamos falando de elétrons, nêutrons, prótons, meio que é elétrica, né? Aquele que se aproxima de Deus, ele não fica neutro. Aquele que se aproxima de Deus, ele fica magnetizado. Ele fica cheio do poder de Deus. Amém? Então, Deus, ele continua nos atraindo. Não pelo medo, não pela força, mas pelo amor, pela verdade, pela graça. A pergunta não é se Deus continua atraindo, mas sim se estamos correspondendo à atração, se nossos corações estão sensíveis a responder à atração do nosso Pai. João 6,44, ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair. Então, com essa palavra, né, que o Senhor colocou no meu coração, eu fiquei muito pensativo sobre isso, né, sobre a atração do Espírito Santo, e tanto que eu comecei a buscar sobre isso. O Senhor me deu esse tema, né, e esse componente aqui, porque tudo aponta para Ele, né? A natureza aponta para Cristo, todas as coisas apontam para Ele. E a pergunta que eu deixo nessa noite é: estamos correspondendo à atração do Espírito Santo? Eu já estou terminando. Queria chamar aqui os músicos.